gente vai continuar a conversa relacionada à prova do SUS de São Paulo, do próximo domingo, agora discutindo um pouco o que tem aparecido na prova dentro da infectologia. Você está pensando que é óbvio que tem aparecido muito HIV, hepatite, arbovirose, dengue, zika, chikungunya? Não, se enganou. HIV, por exemplo, é um tema que tem sido muito pouco explorado nas provas da Fundação Carlos Chagas. Antes bem mais, e a última questão que falou um pouquinho sobre o HIV discutiu sobre o início do tratamento, há uns 2 anos atrás, e agora a gente inicia tão logo a sorologia seja positiva. Aquelas questõezinhas mais antigas sobre profilaxia com contagem de CD4, enfim, isso não tem aparecido mais com tanta frequência como outrora. De repente isso pode ser um tema a voltar a ser explorado na prova desse ano. Hepatites, é possível que apareça um pouquinho mais por conta do novo protocolo do Ministério em relação à hepatite C. A gente tem um tratamento agora altamente efetivo. É possível que seja explorado principalmente o diagnóstico da hepatite C. Né? Lembrar que depois da sorologia, se positivo, a gente precisa avaliar o PCR, a carga viral, enfim, porque o paciente pode, mesmo com a sorologia positiva, fazer parte daquele grupo de 20% de pessoas que evoluíram para a cura. A sorologia de hepatite sempre é uma possibilidade de aparecer na hepatite B, por exemplo, isso a gente já sabe de cor e salteado. Em relação às arboviroses, gripe, enfim, geralmente elas, quando aparecem na prova do SUS, aparecem na prova de medicina preventiva e costumeiramente envolvendo os critérios do Ministério da Saúde, definição de caso, a caracterização de casos graves, enfim. Por isso a gente vai deixar de explorar aqui para falar de outras situações que a prova do SUS acaba privilegiando, que não são nenhuma dessas que a gente discutiu até agora. Na verdade, a prova do SUS ela elege alguns outros assuntos como mais frequentes dentro da infectologia. Cai um monte de coisa, mas enfim, aparecem muitas questões relacionadas à endocardite, aparecem muitas questões de meningite, de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis dentro das úlceras genitais, a colite pseudomembranosa, que é um tema que a gente não vê muito em outras provas, mas é muito frequente na prova do SUS. E por fim, nós teremos um alerta para 2 situações que também pontualmente costumam aparecer na prova do SUS de São Paulo. Tudo bem? Então, relembrar alguns aspectos sobre cada uma dessas situações. Em relação à endocardite, não pensa que é critério de Duke que cai, não. Geralmente não são questionados os critérios de Duke. Não é o que aconteceu nas últimas provas. O que a prova costuma questionar é em relação à etiologia e medidas profiláticas. Essas são as abordagens tradicionais em relação à endocardite. E na etiologia, lembra, né? Depende de alguns fatores. Depende de quem é aquela endocardite, depende da característica do paciente. Grosso modo, a gente precisa identificar se a endocardite é aguda ou subaguda. A endocardite aguda é aquela que o quadro clínico dura menos de 6 semanas e a endocardite subaguda dura mais do que isso. E também identificar se o paciente pertence a um grupo de risco especial, que são pacientes que têm prótese valvar até 1 ano, se é um paciente que adquiriu a endocardite internado no hospital ou usuário de drogas intravenosas. Sabe isso, sabe tudo, porque a regra é a seguinte: se o indivíduo tiver endocardite aguda, até prova em contrário, o germe é Staphylo aureus, de longe esse é o mais comum. Se o indivíduo tiver endocardite subaguda, o germe mais provável é Strepto. Então, na aguda, Staphylo aureus. Na subaguda, Strepto. Se o indivíduo pertencer ao grupo de risco, qualquer um daqueles que a gente discutiu, provavelmente o agente é Staphylo. Mas depende do seguinte: se o indivíduo for um usuário de drogas intravenosa, provavelmente é Staphylo aureus. Agora, se ele estiver internado, ou se for um indivíduo que teve endocardite após cirurgia de troca valvar, até 1 ano vale, o agente mais provável é o Staphylo, mas não aureus, o Staphylo epidermidis, o Staphylo coagulase negativo. Fechou? Então, endocardite aguda, Staphylo aureus, assim como usuário de drogas intravenosas. Endocardite subaguda, Streptococo. E a endocardite após troca de válvula, 1 ano, 1 ano, que a mãozinha do cirurgião pode trazer um efeito ruim para o paciente ainda, né, com infecção da válvula. Ou então, nos pacientes hospitalizados, o mais provável é Staphylo epidermidis. Tudo bem? Muita atenção para a gente, porque é uma questão muito frequente, isso tem impacto no tratamento. O tratamento também não costuma ser muito abordado.
Já foi, mas não costuma ser tão frequente assim como é, por exemplo, a profilaxia. A profilaxia cai pra caramba. E geralmente não costuma cair as indicações de profilaxia não, né? Que isso é um ponto sempre que algumas provas gostam de perguntar. A ideia da indicação é o cara tem que ter lesão endotelial, fluxo turbilionar, enfim, né? Que é o que pode exacerbar a lesão endotelial, geralmente shunt intracardíaco, o indivíduo que fez cirurgia cardíaca recentemente, mesmo que tenha corrigido parcialmente o shunt, enfim, coarctação da aorta, situações que geram grande turbilhonamento de sangue. E o fato de ter tido um germe circulante. O cara vai fazer um procedimento invasivo, que vai desde manipulação da gengiva até manipulação de tecido infectado. Tudo isso predispõe a endocardite se o paciente tiver fatores de risco no coração, tem indicação de fazer profilaxia. O que a prova gosta de perguntar mesmo é quem são os agentes utilizados. Classicamente a gente usa amoxicilina, tá bom, isso eu sei. E se o cara tiver alergia, usa o clindamicina. Mas existem outras opções e isso a prova gosta muito de perguntar. Essas outras opções já apareceram em algumas provas da Fundação Carlos Chagas e são a azitromicina e cefalexina. Olha só. Então, além de poder dar amoxicilina ou clindamicina, existem opções de cefalexina e azitromicina. Fique esperto porque isso já apareceu na prova da Fundação Carlos Chagas. Tudo bem? Em relação às meningites, o que classicamente é mais abordado na prova do SUS é profilaxia. E a profilaxia, tanto em relação a meningococo como a hemófilos, lembra que tem uma diferença em relação à profilaxia. O hemófilos, a profilaxia é indicada para os contactantes desde que existe uma criança na casa, porque a preocupação é que a criança se contamine. Tá? Se não tiver criança, não tem necessidade. Então tem alguém com menos de 5 anos, tem indicação de profilaxia. No meningococo não. Todo mundo que teve contato íntimo prolongado com o indivíduo, em casa, ambiente de trabalho, escola, enfim, e no hospital os profissionais que tiveram contato com secreções do paciente, intubaram, aspiraram, enfim, não usaram máscara, equipamento de proteção individual, também tem indicação de fazer a profilaxia. Os regimes são diferentes, com rifampicina é o fármaco de escolha nas duas situações, mas no meningococo o esquema é proposto por 2 dias. No hemófilos, o esquema é proposto por 4 dias. Na verdade, no meningococo são 2 dias, mas o paciente toma de 12 em 12 horas a rifampicina. E no hemófilos é 1 vez por dia por 4 dias. Uma bobeira que já caiu em prova, não da Fundação Carlos Chagas, mas em outras provas. O que a prova do SUS faz diferente nessa situação é perguntar, olha só, as alternativas ao uso da rifampicina na profilaxia da meningite por meningococo. Existem alternativas. Essas alternativas classicamente são ceftriaxone e ciprofloxacino. E existe um estudo pequeno que mostrou que talvez a azitromicina fosse interessante também. Então é uma outra opção. Então muita atenção para essas possibilidades porque isso costuma aparecer na prova da Fundação Carlos Chagas. Tudo bem? Muita atenção em relação ao tratamento das meningites, o tratamento empírico, porque a prova do SUS ela muitas das vezes acrescenta ao ceftriaxone o uso da vancomicina. A vancomicina, na verdade, é a opção para o estreptococo que não respondeu ao ceftriaxone, não respondeu à penicilina, enfim. Fora do país, existem alguns grupos que recomendam se associar à vancomicina, e é isso que acontece na prova do SUS. Então não se assuste, se tiver uma opção, só tiver a opção do ceftriaxone com a vancomicina como tratamento de meningite, essa provavelmente é a alternativa correta. Tudo bem? Então muita atenção com meningite porque costuma sim aparecer na prova do SUS de São Paulo. Doenças sexualmente transmissíveis, dentro da clínica médica entra um pouquinho as úlceras genitais, o corrimento, enfim, acaba ficando mais dentro do espectro da ginecologia obstetrícia, o que aparece na prova de clínica é úlcera. E aí, quem ganha disparado é sífilis. Cai pra caramba, muito mesmo. A questão mais frequente é aparecer uma lesão típica, o cancro duro típico da sífilis, uma úlcera bem delimitada, bordos elevados, uma úlcera limpa, indolor, com um gângliozinho às vezes doloroso, ou às vezes as lesões da sífilis secundária, né, com disseminação sistêmica do treponema, indivíduo com lesões cutâneas que não poupam, que até tem um acometimento clássico de palmas das mãos e planta dos pés, a roséola sifilítica, enfim. Então esse quadro geralmente aparece bem florido para a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras causas de úlcera genital, e a prova gosta de 2 aspectos dentro da sífilis. Um é em relação ao diagnóstico, o diagnóstico sorológico, e o outro em relação ao tratamento. Sobre o diagnóstico,
a perguntinha em relação à dança do VDRL com o FTABS. É isso que a gente precisa lembrar. Lembra disso? O FTABS é um teste treponêmico, uma vez positivo, fica positivo o resto da vida do indivíduo. O cara teve sífilis na adolescência, a vida inteira o FTABS ficará positivo. Então ele não serve para avaliar nova infecção, não serve para a gente definir se teve cura de fato. O VDRL não. O VDRL, os níveis do VDRL têm relação com a atividade da doença. Ele vai aumentando progressivamente e com o tratamento é esperado que ele caia progressivamente. O FTABS é um teste mais específico de sífilis. Dificilmente se eleva em outro cenário. Já o VDRL não. O VDRL às vezes pode dar um falso positivo. Mas cuidado, sífilis é uma doença tão problemática no nosso dia a dia, tão negligenciada, que qualquer nível de VDRL se identificado a gente geralmente considera o tratamento. A não ser que o paciente tenha história de sífilis tratada recentemente, o nível do VDRL esteja muito baixinho, não esteja aumentando com o tempo, 1 para 2, enfim, mantém sempre 1 para 2, o paciente tem um exame antigo mostrando que o título está baixo, a gente pode até considerar que seja um falso positivo do VDRL, mas geralmente a recomendação é tratar. Tudo bem? Muita atenção, já caiu em prova antiga da Fundação Carlos Chagas a pergunta de como estavam esses exames na sífilis primária, na fase inicial da sífilis, quando o indivíduo tem apenas a úlcera genital. Geralmente nessa fase o FTABS ele é mais positivo que o VDRL. Geralmente 70% a 80% dos pacientes têm o FTABS positivo e um pouquinho menos o VDRL positivo. Olha só que coisa importante, hein? O VDRL demora um pouquinho mais para levar do que o FTABS. Tudo bem? Então muita atenção com essa dinâmica das sorologias para não se atrapalhar no dia a dia e na hora da prova também. Tudo bem? Outra questão que aparece bastante em relação ao tratamento. Eu sei, a penicilina benzatina e tal, tudo bem. O que a prova pergunta, na verdade, são as opções. Lembra que geralmente a gente não quer opção, não. O tratamento de sífilis é penicilina mesmo, então a gente insiste. Tem alergia? Dessensibilize. Se não der para dar penicilina de jeito nenhum, existem opções. A gente pode ofertar para o paciente, por exemplo, doxiciclina, pode ofertar tetraciclina, pode ofertar amoxicilina junto com probenecid. Lembra que diminui e retarda a eliminação das penicilinas, né? Todas essas são alternativas. Ceftriaxone também pode ser utilizado, enfim. Mas tem um detalhe. Sempre que a gente usa um fármaco que não seja penicilina, o tratamento tem que ser prolongado por 14 dias. Então, muita atenção com essas possibilidades, essas alternativas à sífilis aparecem na prova da Fundação Carlos Chagas. Tudo bem? Um outro tema quentíssimo na prova, e é mais quentíssimo nesse que nas outras, é a colite pseudomembranosa. Lembra dela? A colite pseudomembranosa, que é uma doença, uma agressão inflamatória do cólon, acontece porque o indivíduo tem níveis elevados, concentração elevada de Clostridium difficile. Eu pensei que fosse difficile, não, é difficile mesmo, no cólon, e que acontece porque o cara selecionou a flora colônica. Ele usou algum antibiótico, geralmente, que matou um monte de bicho e deixou só o Clostridium lá. Aí o Clostridium deita e rola no intestino do indivíduo. Libera a famosa toxina do Clostridium e essa toxina promove um grau de inflamação muito importante na parede do cólon. E às vezes o indivíduo pode evoluir com colite fulminante. Muitas vezes tem só diarreia e dor abdominal, mas às vezes tem uma colite muito significativa, enfim. Já apareceu na prova do SUS quais eram fatores de risco para a colite pseudomembranosa. O principal é usar antibiótico. O cara usa antibiótico, seleciona a flora e fica só o Clostridium. Lembra que é o antibiótico principal disso? Começa com C também, é a clindamicina. Mata tudo quanto é anaeróbio, deixa lá o Clostridium e o indivíduo desenvolve colite pseudomembranosa. Mas tem outros. Por exemplo, o indivíduo pode ter a colite pseudomembranosa por conta de uso de quinolona, por conta de uso de penicilina, cefalosporina, enfim, todos esses agentes são considerados potenciais causadores da colite pseudomembranosa. Tudo bem? Uma das provas perguntou sobre o fator de risco. Obviamente, estar internado é fator de risco, cirurgia gastrointestinal é fator de risco, mas o fator de risco que às vezes a gente não conhece, que foi resposta de uma das questões de prova, é uso de inibidor de bomba de prótons. Olha que coisa! Foi resposta de uma dessas questões. Então, muita atenção. Tudo bem? O diagnóstico não é feito com a pesquisa do Clostridium, não, é feito com a pesquisa da toxina. E o tratamento, quentíssimo também, hein? Esse aparece pra caramba. O tratamento é feito com fármacos por via oral. A ideia é que o remédio fique lá na luz intestinal mesmo, para matar o bicho lá.
E as duas opções são vancomicina por via oral ou metronidazol por via oral. Isso cai pra caramba. E cai também a variação, porque o cara diz assim, olha, o paciente não pode tomar remédio por via oral. Tem ilho paralítico. Não pode tomar. O paciente fechou a boca e não vai engolir o remédio. E aí o que a gente faz se o indivíduo não puder tomar vancomicina ou metronidazol por via oral? Dá a vancomicina na veia? Não. Ela não vai chegar bem no lumen intestinal e não vai resolver o problema. A opção é dar metronidazol na veia. Olha só. Ah, mas como assim? O remédio não tem que ficar no lumen intestinal? Não é essa a ideia da colite? É que o metronidazol ele tem excreção pela via biliar. Olha que coisa! E aí acaba chegando no lumen intestinal de qualquer forma. Então o metronidazol pode ser dado por via intravenosa. Muita atenção para isso na colite pseudomembranosa. Tudo bem? Para fechar essa lembrança em relação à infectologia, 2 pontos que foram abordados também pontualmente, aparece na prova e não costuma aparecer em outras. Legionela. Atenção com a legionela. Legionela é uma bactéria que tem uma resistência intrínseca às penicilinas. Ela produz beta-lactamase. Os beta-lactâmicos, cefalosporinas, não destroem a legionela. Então, quando o indivíduo tem infecção por legionela, onde quer que seja, o tratamento tem que envolver um macrolídeo ou quinolona. Na maioria das vezes é o trato respiratório. Lembra? Ela faz parte daquele grupo dos germes atípicos. Já caiu em prova. E existe um teste que a gente pode lançar a mão para dar o diagnóstico de infecção por legionela, que é a pesquisa do antígeno urinário da legionela. É um teste muito bom para essa utilidade. Tudo bem? Já caiu em prova. E um outro ponto interessante que aparece de vez em quando é sobre antibiótico. Uma pergunta sobre antibiótico, olha que coisa, não é tão frequente assim em outras provas, é uma pergunta só sobre antibiótico. E tem um cara que a gente pouco vê no dia a dia, já até ouvi falar, mas não vejo, né? Parece cabeça de bacalhau, vai. Astreonan. Já ouviu falar, claro, né? Mas já viu alguém usando? É muito difícil a gente olhar, encontrar pacientes em uso de Astreonan na prática diária. O Astreonan, ele pertence, na verdade, ele, ainda que seja um antibiótico pouco utilizado, é um antibiótico que é bom para algumas infecções por gram-negativos, é parente das penicilinas semissintéticas, enfim, né, junto com os beta-lactâmicos, cefalosporinas, carbapenêmicos, né, de forma que se o paciente tiver alergia à penicilina, a gente tem que evitar o uso do Astreonan. Ele já caiu de várias formas na prova, geralmente ele é a resposta porque não é uma resposta legal, e uma delas era perguntando assim, qual dos abaixo não destrói anaeróbio? Resposta Astreonan. Então muita atenção com esse antimicrobiano que às vezes a gente negligencia, simplesmente porque nunca viu sendo utilizado. Tudo bem? Outras coisinhas acabam aparecendo na prova, eu vou comentar em sequência, mas fique esperto com esses tópicos principais, porque esses geralmente são muito abordados dentro da infectologia. Tudo bem? Um grande abraço.